Boa noite. Boa noite, gente. Eu espero que vocês me perdoem porque eu tô acabando de voltar de uma gripe, onde minha garganta ficou bem afetada. A minha voz está nesse estilo, mas vamos lá. Eu tô um tempo sem fazer vídeos, não é por falta de vontade, não é por falta de assunto, não é por falta nem de apoio, não é por falta nem de tesão em falar todas as coisas que me vêm à cabeça. Simplesmente às vezes é cansaço porque são tantas notícias que vêm acontecendo dia após dia. Eu fico impressionado como essas tramas são maiores do que e mais maiores e tem mais substância, né, do que tramas de novela. Todo dia um assunto novo, todo dia um assunto pesado. Eu confesso que nos últimos governos, nos governos passados, os 14 anos de governo passado, eu nunca ouvi falar tanto de mudanças, de problemas, de citações, enfim. E aí, à medida que a notícia chega, a minha cabeça já começa a trabalhar uma vontade de falar. Acho que eu deveria normalmente parar no meio do que eu estiver fazendo, ou fazer vídeos na rua e falar naquela hora. E minha cabeça trabalha tanto que quando eu monto na cabeça um texto, né, sobre aquele assunto, primeiro que outra coisa já está acontecendo, e segundo que às vezes quando eu penso assim, pô, eu acho que dá para falar nisso em 5 minutos, ser bastante conciso, não dá, né? Todos os vídeos que eu faço, eu penso sempre falo assim, vou tentar manter nos 5 minutos, vou tentar manter nos 5 minutos, e quando eu vejo, caramba, já estou em 13, né? E eu queria falar mesmo era 21 minutos. Enfim. E não é por falta de apoio, tem amigos, irmãos, né, parentes, sempre falam assim, cadê os vídeos? Continua colocando mais vídeo, né? Pô, olha esse assunto aí, fala sobre esse assunto. E eu vou te falar, às vezes cansa, não só por causa dessa velocidade em que as coisas acontecem, mas pela falta de velocidade em que você consegue impactar nas pessoas pensamentos, vou me gabar um pouquinho aqui, decentes, né? Você deve se lembrar, a maioria das pessoas deve conseguir se familiarizar com o momento onde você está ensinando o seu filho, que está na alfabetização, né? E você fala para ele, filho, olha aqui, ó, B, né, de bola, você faz com a boca, né? B com A faz, e a criança responde G, K, Z. Filho, olha para minha boca, né? Eu estou fazendo B com A faz, e a criança não consegue entender que o B com A faz Bá, né? E às vezes você perde um pouco rebolado porque acha que até que a criança está fazendo de propósito, enfim. E o meu lado, embora eu não queira falar somente pro meu coro, né? Eu queria que meus vídeos atingissem as pessoas do outro lado. Eu tento sempre falar com um tom um pouco mais brando, não querendo ofender ninguém, né? Não é falta de vontade, às vezes o sangue sobe quando se dá conta de certas coisas, dá vontade de simplesmente partir logo para o xingamento, mas a minha intenção não é essa. Eu recebo muitos xingamentos na internet quando eu coloco minhas opiniões em outros vídeos, e às vezes eu coloco a minha opinião, e às vezes o nome não tem nada a ver com o presidente agora, o Bolsonaro, né? Mas só a minha opinião, o meu modo de ver, ó, já vem um cara embaixo xingando, me chamando de bolsominion, mas eu nem vou ouvir o nome do Bolsonaro, cara. Por que tá me chamando de bolsominion? E muitas das vezes eu pergunto pra ele, cara, você acha que você simplesmente chegando e me xingando, né? Ah, valeu, viado. Ah, o cara me chamou de viado, então eu vou mudar de opinião e vou seguir a opinião dele. Não sei nem qual a opinião dele. Você não acha muito mais fácil você chegar e expor a sua opinião, né? Mostrar por A mais B por que eu tô tendo uma visão errada, por que a sua visão é mais certa? E muitas vezes já consegui conversar com algumas pessoas que tinham opiniões diferentes,
tratando assim. Eu não xinguei eles de volta e simplesmente falei assim, cara, tu acha que eu vou mudar de opinião só porque você me xingou, né? É muito mais fácil você chegar e falar assim, olha só, não é assim que acontece, não é assim que eu vejo, né? Mas isso aí tá no nível fanatismo, né? Só que algumas pessoas são fanáticas por pessoas, enquanto alguns não conseguem perceber que pessoas que têm um lado conservador bem latente como eu são fanáticos por ações. O cara vai me chamar de bolsominion porque acha que eu sou presidente, eu amo o presidente, e não é. Eu sou fanático pelas coisas que ele tem feito. Quem é que não pode ser fanático com mais dinheiro no bolso, com menos burocracia, com mais segurança? Quem é que pode não ser fanático com relação a isso? Somente as pessoas que são desonestas. E aí eu lembro da votação essa semana do ICMS, que o Bolsonaro tem falado nas lives dele, tem falado o tempo todo, tem brigado com relação a esse ICMS, né? Para quem não sabe, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, né? E que está impactando diretamente na mesa do trabalhador, na mesa do contribuinte, seja rico ou seja pobre, né? O valor da comida tem ficado mais, e comida é um bem primordial, né? Você pode viver sem internet, você pode viver sem um carro, mas sem comida, acabou, né? E o valor do ICMS incidente em cima de energia e de combustíveis impacta diretamente no preço dos alimentos. E aí foi votado essa semana para que houvesse um teto, né? E que não se pudesse estourar esse teto. E simplesmente o partido que se diz que é o brigador pela causa dos pobres e pela causa dos operários, pela causa dos trabalhadores, foi o partido que unissonamente votou não ao teto, né? Ou seja, vamos extrapolar mais o ICMS, vamos cobrar mais e vamos deixar a comida mais cara, né? E aí eu sou fanático pelo dinheiro no bolso do trabalhador, sou fanático pela falta de burocracia, e eles são fanáticos pelo dinheiro no próprio bolso, fanáticos pelo ex-presidente, né? Que é um cara que vive dizendo o tempo todo que vai acabar com o teto de gastos. É basicamente você chegar em casa com R$ 1.000 de salário todo mês e falar assim, amor, a gente vai ter que viver dentro desses R$ 1.000. E a mulher falar, não, a gente vai viver por 1.200, 1.300 com um salário que você não tem, né? Como que isso vai dar certo? Eu não vou falar nem esquerda, né? Mas algumas pessoas que ignoram o fato de que existe um como é que eu vou dizer? Você tem que viver de forma que a conta feche, né? A esquerda vive num mundo muito sonhador, muito idealista, onde eles acham que tudo é lindo, mas a conta não fecha, né? Não adianta ter mais cargos públicos, porque cargo público não gera renda, né? Quem gera renda é a iniciativa privada. Enquanto eles não conseguirem colocar, enquanto você que estiver assistindo e não conseguir perceber isso, não conseguir colocar isso na sua cabeça, você não vai a lugar nenhum. Simplesmente você está roendo a própria corda que te mantém pendurado, né? Uma hora você vai cair. Porque se a conta não fecha, não vai para frente, né? É como você tentar abrir um negócio onde te gera R$ 100 por dia e você fala assim, pô, se gerar R$ 100 por dia, eu acho que eu posso comprar uma Ferrari. Mas quem bota R$ 100 por dia no bolso não pode ter uma Ferrari. A conta não fecha. Você não, mesmo que você consiga comprar, você não vai conseguir manter um imposto caro em cima da Ferrari, né, manutenção cara, a gasolina o combustível que ela consome muito mais, enfim. É lindo o pensamento, mas a conta não fecha. Você tem que investir, fazer o outro jogo para que você coloque mais dinheiro no bolso para que você tenha a sua Ferrari. Enfim. E aí
você pensa, como é que você pode votar num partido que está contra você, mesmo quando eles dizem que estão a seu favor, mas na hora de jogar eles jogam contra você. E aí é a mesma coisa que quando você mostra para essa pessoa e essa pessoa fala assim, ah, mas é PT até debaixo d'água, fora Bolsonaro, né? E aí você percebe que você está fazendo assim, filho, B com A faz, e o esquerdista ou a pessoa que não consegue perceber vai e fala assim, B com A faz K, porque ele vai votar de novo nesses senadores que votaram não contra o teto, né? Não percebendo que a conta não fecha, que o B com A está fazendo K e B com A não faz bar, B com A não faz K, faz bar, né? Enfim, e aí eu penso, pô, caramba, eu queria fazer um vídeo que atingisse essas pessoas, que essas pessoas olhassem, mas você consegue ver que pela falta de vontade de muita gente, de simplesmente não é falta de informação. A gente está com. Não é, são só 3 anos de governo, não. Pelo menos mais dois anos de pré-campanha de muita informação. São 5 anos, né, indo para 6, de toneladas de informação por dia. São 5 anos indo para 6 de B com A e a pessoa ainda continua falando K, né? A conta não fecha. São notícias semanais, pelo menos semanais, né, para quem quiser ver no Instagram, principalmente no Telegram, né, lives semanais do Bolsonaro, falando de tudo que tem sido feito e tudo que foi barrado, todas as coisas ruins que foram barradas. Mas no Telegram toda hora, o cara, porra, parece que diariamente está inaugurando isso, está fechando uma obra, está entregando um título de propriedade. E realmente a falta de honestidade das pessoas, de falar assim, pô, eu odeio esse cara, mas ele está fazendo uma coisa boa. A gente tem uma emissora que se diz fiel à diversidade. Aqui é espaço para todo mundo, menos para o Bolsonaro, menos para quem é conservador, menos para quem pensa diferente da gente. Então não tem diversidade. Todos os bate-papos que tem lá só chamam pessoas para bater papo, para debater, que pensam iguais. Agora os entrevistados só pensam iguais aquele antro lá, né? E essa emissora durante 3 para 4 anos não conseguiu noticiar nenhuma coisa boa a favor do governo, né? Ou seja, estão mentindo para as pessoas. Eles não conseguiram noticiar para as pessoas. Chegou água no Nordeste, o FIES foi perdoado em até 90% e o resto que pagar pode ser parcelado. Não sai de lá esse tipo de notícia, né? Ou seja, estão omitindo, não só mentindo, como estão omitindo. Uma emissora dessa não deveria nem sobreviver. Mas aí quando eu penso assim, poxa, eu queria que esses vídeos chegassem para essas pessoas que estão carentes de uma informação boa, carentes de um norte, para simplesmente começar a pensar, né? E aí bate esse cansaço porque você vê a falta de honestidade, a falta de ímpeto, a falta de vontade da pessoa simplesmente crescer ou simplesmente se informar. Mas, embora eu tenha uma galera falando assim, cara, seja mais combativo e tal, eu queria que meus vídeos chegassem no ouvido de pessoas, que as pessoas conseguissem entender que a gente não está aqui contra ninguém. Eu não sou contra quem é desarmamentista, tá? Isso aí é uma visão da pessoa. Eu não sou contra quem quer um terceiro banheiro por causa da sua opção sexual. Não sou contra. Mas é o seguinte, tá? Se a gente vai hoje, somos 10 pessoas, a gente vai decidir, vamos comer os 10 aonde? Na pizzaria ou na churrascaria, né? Vamos fazer uma votação. Aí 9 levanta a mão para a pizzaria e só um que é para a churrascaria. Pelo amor de Deus. 9, vamos todos para a pizzaria. Você perdeu, você vai junto.
né? E hoje não é o que acontece. Hoje o cara mais votado não pode fazer o que a maioria da população quer, né? Todas as emendas, todas as PECs, tudo que o cara faz, ele tem que explicar. E tem senadores que vão lá no Quero Minha Negra. Pô, se primeiro você fala que a urna é confiável, né? Que não tem jeito de ser fraudada. Beleza. Então quer dizer que o cara ganhou limpo, né? Não tem o que questionar. E se ele ganhou, pelo amor de Deus, foram 58 milhões, deixa o cara fazer o que 58 milhões querem. São os 9 pessoas que querem ir para a pizzaria, né? Mas aí, quem perdeu é que está mandando no país. Isso não faz o menor sentido. Então eu não sou contra o desejo. Mas se a maioria não quer, infelizmente, filho, o seu poder de conseguir o seu terceiro banheiro, o seu poder de conseguir um povo desarmado, está no seu voto. Enquanto a maioria estiver votando ao contrário, você simplesmente tem que entubar, engolir e seguir com o povo. Obviamente, existe uma articulação entre a maioria que ganhou e a minoria que perdeu, né? Para isso tem seus representantes lá da minoria, né? Mas a articulação é o seguinte, a palavra articulação, que pouca gente consegue entender, é a junção de uma, de uma coisa a outra por uma articulação. Seu cotovelo é uma articulação, ou seja, ele fica solidário, né? Ao seu braço fica solidário ao seu antebraço por meio de uma articulação, e aí os dois conseguem se movimentar e fazer alguma coisa. Mas aí quando você fica falando desse tipo de coisa e as pessoas não conseguem entender, não conseguem fazer o B com A faz bar, bate aquele cansaço, né? E aí tem que tentar botar um espírito guerreiro, né? Para colocar os vídeos para frente, para colocar as explicações mais para frente, para fazer com que as pessoas entendam não da base da força, né? Mas na base da explicação, né? Que o jogo não é jogado pela minoria, o jogo é jogado pela maioria. Mas aí eu falo para vocês, hoje a palavra guerreiro está sendo tão mal utilizada, né? Porque a vida inteira as pessoas nasceram, cresceram, arrumaram emprego, né? Trabalharam e se aposentaram, né? Mas hoje, o cara que... Estou fazendo um estágio, eu sou um guerreiro, né? Aí eu estou fazendo crossfit, eu sou um guerreiro. E eu não sei como é que não tem ortopedistas ganhando rios de dinheiro com pessoas deslocando seus ombros, dando tapinha nas próprias costas, achando que são o máximo, né? Só que esses guerreiros de hoje chega até a ser engraçado, né? O cara é super guerreiro, né? Eu sou guerreiro e posto todo dia no Instagram, Facebook, que eu sou isso, que eu sou o melhor, que eu não preciso de ninguém, que eu sou uma ilha, que eu sou guerreiro, guerreiro, mas você fala uma frasezinha, né? Fala aí, negão, pronto. O guerreiro acabou. É um arranhão no guerreiro. Aí começa, ai, mas ele me ofendeu. Essa semana eu ouvi que na Câmara, se eu não me engano foi na Câmara dos Deputados, eu não sei nem se foi com relação a Arthur Lira e o Braga, salvo engano eu posso estar falando uma besteira, mas vamos tirar nomes. Alguém chamou acho que uma deputada de negra safada e ela quer levar para o Conselho de Ética por causa de racismo. Ou seja, uma negra ficou mais ofendida de ser chamada de negra do que ser chamada de safada, né? Hoje é racismo chamar um negro de negro, né? É capaz até do meu vídeo cair porque eu pensei na hora falar em codinomes, mas esqueci. Mas tá o guerreiro, o representante, a pessoa que tem que ser a mais forte representante lá, mas eles não podem falar nada para eles, que eles se ofendem com tudo. As pessoas hoje se ofendem com qualquer coisa, né? E os guerreiros não podem ser arranhados que a luta acaba, né? Vai chorar para STF, vai chorar para mamãe, vai chorar...
são milhões de ações. Inclusive, eu descobri uma coisa muito interessante, né? Vou falar, desculpa interromper o vídeo para falar sobre isso, mas olha onde eu cheguei. Aquela Deolane, que é ex-mulher, que é viúva do MC que caiu do prédio, né? Ficou, não era conhecida, mas por causa do falecimento do MC, ela acabou ficando falecida e ela agora até tá com o Lula, a mãe tá estourada, que não sei o que lá. E, enfim, aí você pensa, essa pessoa é formada em direito e advogada e vai publicamente dizer que ela adora defender bandido, né? E não tem o menor pudor, hoje em dia as pessoas não têm o menor pudor em dizer eu adoro defender bandido. E aí você pensa, pô, como é que uma coisa dessas pode acontecer? E aí eu descobri que o Brasil, somente o Brasil, tem faculdades de direito que, somadas todas as faculdades do Brasil, dão mais do que todas as faculdades do mundo, do resto do mundo somadas. Ou seja, vamos dizer que no Brasil tenha 1000 faculdades de direito, né? O mundo inteiro somado não chega a 1000. Então por isso que quando você vê nos filmes, muito filme americano, onde o cara fala que ele está tentando ser sócio da firma de advocacia e o cara não entra em qualquer ação, né? Ações que são boas, falar, cara, isso aqui a gente vai perder, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, isso aqui nem é uma ação. Aqui no Brasil qualquer coisa é ação. Aqui no Brasil você, como já aconteceu, amigas de trabalho, chamar amiga de bunda de pano, foi motivo de ação, né? Mas por quê? Porque foi banalizado o direito aqui, né? Distribuíram canudos e diplomas de direito para qualquer um que conseguisse cursar o direito, independente do grau de conhecimento, né? Provavelmente qualquer nota C, né? O nota D deve formar um advogado hoje. Eu descobri que há tempos atrás, para fazer faculdade, você era obrigado a passar por uma entrevista. E nas entrevistas, eles diziam, eles faziam tipo não era um psicotécnico, mas faziam um apanhado de perguntas, onde ia demonstrar mais ou menos seu caráter e o tipo de pessoa que você era. E eles não iriam, por exemplo, da faculdade, ou seja, dar mais informação para um sujeito tipo Hitler. Se eles conseguissem detectar antigamente que esse cara iria usar todo o conhecimento para exterminar a humanidade, eles nunca dariam conhecimento. E hoje a gente dá, né? Para uma pessoa que fala que adora defender bandido, toma aí mais uma faculdade, né? Nos Estados Unidos não tem esse número de faculdade. Então, quando o cara se torna advogado lá, ou em outros países também, são para ser advogados sérios. Um advogado lá não vai querer dizer eu estou para defender bandido, né? A não ser que ele seja um bandido também. Enfim, então fechando esse assunto aqui sobre a Deolane, voltando para onde eu estava. E estou vendo aqui que já está em 23 minutos. Me desculpa, mas já é mania mesmo falar e eu não consigo sintetizar e ser mais conciso. Mas minha luta hoje é para que a gente consiga, né, levar o nosso entendimento para as pessoas que são ignorantes, e quando eu falo ignorante não é um xingamento, para quem ainda não conseguiu entender, tem pessoas que têm uma velocidade de aprendizado menor do que as outras, né? E é um fardo nosso, é o fardo de quem sabe mais poder explicar para quem sabe menos, e não simplesmente largar de mão, você não sabe, você nunca vai aprender e eu não vou te ensinar, né? Porque se fosse assim, a gente teria que largar muitas crianças aí, né? Porque tem criança que aprende muito rápido, tem outras que não que levam muito tempo para aprender, mas todos têm que aprender. A vontade é simplesmente ser um pouco mais combativo, colocar qualquer vídeo aqui e falar somente pro meu coro, né? Não vou esconder a minha raiz conservadora,
não vou esconder o Deus que eu sirvo, né? Mas eu queria que, independente de tudo isso, as pessoas começassem a pensar de que na política, né, você não pode pensar simplesmente em você. Você não pode, tem que pensar no povo. Se o que você quer da política, o que você quer extrair da política, beneficia somente a você, então você está pensando errado. Né? Se você pensa assim, bom, um terceiro banheiro vai beneficiar o povo? Não, vai beneficiar só a mim. Então não vou brigar por causa disso. Né? O que beneficia a mim, o que beneficia as pessoas individualmente, devem ser conquistadas pelas pessoas individualmente. Né? Se você quer uma vida melhor, não fique esperando que o governo, não fique esperando que políticos venham te dar uma vida melhor. Estuda, né? Seja empreendedor, batalhe, seja realmente guerreiro e consiga o que você quer. Mas a maioria das pessoas acha que assim, eu vou ser funcionário público, eu quero uma vida melhor e que o governo venha com chuvinha de dinheiro, com chuvinha de estabilidade, né? E esquecendo que nem todo mundo pode ser funcionário público, mas o político, o seu representante que está lá, ele tem que pensar em todo mundo como um todo, né? E não simplesmente numa casta ou pessoas individualizadas. Enfim, esse parece um vídeo meio desabafo, né? Mas acho que foi um vídeo um pouco produtivo. Não consegui ainda falar tudo que eu gostaria de falar, né? Mas já estou em 26 minutos e acho que nos próximos vídeos dá pra gente poder desmembrar um pouco disso aí, tentar pegar mais umas matérias, né, mais recentes e falar a partir daí sem precisar falar muito do que eu falei hoje, né, porque acho que já ficou um pouco entendido. Mas você que assistiu, se você assistiu o meu vídeo, né, pensa bem, gente. Você pode odiar o Bolsonaro, pode não ser fanático por ele, mas pelo menos você não pode ser hipócrita, né, em dizer que você não é fanático por mais dinheiro no seu bolso, por preços mais baixos no supermercado, por preço mais baixo na bomba de combustível, né? E se você não quiser apoiar uma candidatura de um presidente, você pelo menos apoie as ações. Se as ações, as maiores ações, estão voltadas para um certo candidato, simplesmente você vota nesse candidato. Ele está fazendo aquilo que você quer. Agora, é muita burrice, desculpa, você votar de novo num Contarato, num... esqueci o nome desses seis, foram 6 ou 7 senadores petistas que votaram contra o teto de gastos, querendo mais gastos, mais coisas mais caras. Né? E